No ar, Campo e Batom, o canal da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidadas e convidados de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais, youtube.com/Campo e Batom. Clica no sino, siga o canal. Estamos no Spotify. Se você está na colheitadeira, no trator, basta assistir e ouvir Campo e Batom a hora que você quiser. E a gente vai falar hoje sobre ideias, inovações focados no agronegócio do Rio Grande do Sul e, por que não, pode respingar aí por todo o país. Vamos trazer aqui o superintendente do Senar do Rio Grande do Sul, Eduardo Condorelli, de novo aqui no programa, a pedidos, porque só tem ideia boa saindo dessa entidade. Obrigada por tua participação aqui, Condorelli. Alessandra, privilégio estar falando contigo mais uma vez nesse trabalho brilhante que tu está fazendo, bem legal mesmo. E que bom que a gente tem podido contribuir de alguma maneira aí com o teu público. O pessoal pediu e quer saber mais sobre esse grande evento que o Senar está fazendo na área urbana. Imagina, está buscando, trazendo o rural para a capital dos gaúchos, aqui, o centro de Porto Alegre, para um shopping, para falar sobre ideias. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que nasceu esse evento, que já está na segunda edição. Alessandra, a gente tem visto ao longo do tempo que a agricultura e a pecuária do nosso estado, do Brasil como um todo, mas aí falando mais dentro das fronteiras do Rio Grande do Sul, a agricultura e pecuária do nosso estado, ela tem um papel, por óbvio, de ser um setor econômico pujante, que gera divisas para os seus participantes de maneira muito direta, né? Todos os produtores rurais se envolvem tendo a agricultura e pecuária como uma atividade econômica, mas que acaba, na característica da sociedade gaúcha, se repercutindo na possibilidade de um dinamismo que acaba contaminando toda a sociedade de forma positiva. Os produtores rurais acabam gerando muito mais oportunidades de emprego e renda fora das propriedades rurais do que propriamente dentro delas. Então, cada vez que a agricultura e pecuária se dinamiza, que ela se intensifica, que ela acontece a partir da crença de um produtor no semear de uma semente ou de um acasalamento de animais, a gente acaba gerando uma série de necessidades que são fornecidas de fato pela indústria, pelo comércio e pelo setor de serviços. E aí, por conta disso, nós entendemos que o papel de uma entidade de educação rural, como é o Senar, vai além de conversar exclusivamente sobre os temas de produção e produtividade e passa pela necessidade de aporte de conhecimento às pessoas, de maneira que tanto pessoas do meio rural quanto pessoas da sociedade gaúcha, no nosso caso como um todo, possam receber um apoio de conhecimento que se transforme em reflexão e busca por melhor qualidade de vida para todos, os que estão dentro das porteiras, mas também aqueles que estão fora das porteiras. Do agro para fora, tem sustentabilidade, fala sobre economia, fala sobre gestão. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa programação e a quem de fato ela interessa. Bom, nessa segunda edição a gente procura, Alessandra, dar continuidade àquilo que já iniciamos no ano passado, que é ter nesse dia de trabalho a oportunidade de um grande fórum de reflexão sobre aquelas coisas e aqueles temas que podem, de fato, fazer com que a agricultura e a pecuária colaborem com a sociedade como um todo, portanto, na sua melhoria como qualidade de vida a todos os cidadãos do Rio Grande do Sul, mas claro que esta é uma conversa que precisa ser objeto de reflexão daqueles que estão dentro das porteiras, mas também da sociedade como um todo, porque certamente hoje os segmentos são intercalados, os segmentos estão muito unidos, não existe mais aquela coisa do primário, secundário e terciário. Está todo mundo misturado numa grande mandala nessa história toda. Então, hoje ninguém mais faz produção rural sem usar os serviços, o comércio ou a indústria. Assim como também a indústria não consegue mais trabalhar sem o apoio dos serviços, sem o setor rural. Então, nós estamos todos muito misturados e que bom que assim isso traz muito dinamismo. E aí, no dia de hoje, desse nosso próximo evento, da segunda edição, temos a oportunidade de discutir economia, ouvindo muito sobre economia na visão do professor Eduardo Gianetti, né, um economista renomado no Brasil inteiro, que vem aqui nos trazer a perspectiva dele sobre o cenário macroeconômico, como é que nós estamos, de fato, em termos econômicos no nosso país, o que nós podemos esperar e o que dá para, talvez, deixar de sonhar um pouco, né?
mas efetivamente, então, temos esse trabalho com o professor Eduardo. Depois, na sequência, nós teremos um primeiro painel em que nós vamos discutir e poder ouvir de duas pessoas de grande renome. Primeiro, a relevância do setor rural e de estados e sociedades como a gaúcha para a sustentabilidade ambiental do Brasil e do planeta, e para isso teremos lá o embaixador André Correia do Lago, presidente da COP30, né, que estará conosco, juntamente com a importância e a relevância de sociedades como a nossa para a questão da garantia da alimentação dos brasileiros, mas de mais de outro 1 bilhão de pessoas que estão pelo planeta Terra, dependendo daquilo que nós fazemos na nossa sociedade. E aí estaremos ouvindo Jorge Messa, representante da FAO, né, da ONU para a Alimentação no Brasil, que estará conosco, então, ambos sobre a moderação da secretária Marjorie Kaufmann, nossa secretária estadual de Meio Ambiente e de Infraestrutura. Na sequência, a gente parte para discutir algo que tem se mostrado um caminho de superação da agricultura e das sociedades como um todo que tem a agricultura como base, que é a questão do uso do agro como mecanismo de crescimento e particularmente a partir da produção de biocombustíveis. E aí, neste painel sobre a moderação do nosso diretor Fernando Rechsteiner, que tanto tem se dedicado a este tema, teremos a participação do Leandro Zatti, vice-presidente da BH, a maior indústria neste segmento do nosso estado. Temos outras grandes se apresentando, mas a BH tem sido protagonista, né, de muitos, já é uma grandíssima indústria de produção de óleo vegetal, de biodiesel, e agora, na sequência, já inaugurando nos próximos meses do ano que vem, a sua usina de etanol a partir de cereais de inverno, uma coisa muito nossa, muito própria do nosso estado, e que vem falar, então, a visão do empresário industrial, da indústria, do que eles enxergam para estas possibilidades de caminho, acompanhado neste painel do Décio Odoni, ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, ex-presidente da Brava, ex-engenheiro com grande, longa carreira dentro da Petrobras, que vem falar para a gente também sobre essa questão. Tá, mas dá para produzir esse negócio? É por aí mesmo? E quando chegar na hora de botar num posto de gasolina, ou enfiar num navio para mandar para o outro lado, ou colocar num tanque do avião se for um SAF? Né? Como é que funciona isso sobre a ótica da vida como ela é, na regulamentação, no controle, na mistura da refinaria, na mistura, como é que funciona esse processo do distribuidor, como é que funciona isso na nossa vida, para que nós possamos nos empoderar de informações que nos levem realmente a pegar isso, Alessandra, que eu tenho certeza absoluta, é mais do que um cavalo encilhado que passa na nossa frente, isso é praticamente um unicórnio dourado que já está se ajoelhando para nós montarmos nele. E se nós perdemos isso, realmente outros estados do Brasil ou outros países vão ocupar esse espaço e nós vamos perder uma oportunidade gigantesca de dinamizar a nossa sociedade. E, na sequência, outro ponto importantíssimo sobre a moderação do nosso presidente Domingos Lopes, nós temos um painel que vem também a se somar nessa questão de crescimento de oportunidades para todos. Nós temos um painel focado no mercado externo. Nós produzimos muito, nós temos muito espaço para produzir mais, mas se nós dependemos, lamentavelmente, só do poder aquisitivo do brasileiro e do número limitado a 200 e poucos milhões de brasileiros que nós temos, nós vamos morrer soterrado em pilhas de produção, sem conseguir transformar isso em riqueza e sem conseguir transformar isso em qualidade de vida para a nossa gente. E por conta disso, a gente precisa do mercado externo. A gente precisa do caminho do porto, do caminho do aeroporto, a gente precisa encontrar como chegar em outros lugares do mundo, e aí estaremos ouvindo Rafael Junqueira, diretor de captação da Lactalis, a maior empresa de leite do país nesse momento, né, que é uma empresa estrangeira operando no Brasil, uma empresa francesa operando no Brasil, acompanhado, e que pode nos mostrar, então, os dois lados, né, de quem está, em tempos de acordo União Europeia-Mercosul, como é que é a coisa vista pelo lado de lá e como é que é a coisa vista pelo lado de cá, acompanhado da Ana Paula Repesa, atual presidente da CropLife, mas que, de fato, tem uma história no mercado internacional muito grande, foi da Apex, da Camex, participou de muito dessa conquista de mercado internacional do Brasil e que pode nos dizer o que está nos faltando, o que está sobrando, o que nós temos de pontos positivos para explorar, o que nós temos que cuidar, que talvez sejam nossos pontos negativos,
portanto, transformando tudo isso em uma grande oportunidade. E aí, ao ouvir essas 6, 7 pessoas com o professor Eduardo, né, com os seus 3 moderadores, tirarmos todos como gaúchos uma grande reflexão de como podemos aproveitar essas oportunidades. Por falar em oportunidades e sermos gaúchos, Condorelli, como é que como é que o Senar prepara o campo de ideias para um estado que também vem ainda com reflexos da enchente, sofrendo aí essas situações, com mudanças climáticas que têm nos atingido bastante, estamos com um inverno extremamente rigoroso, né? Tivemos um verão também seco, com previsões aí que não estão muito amigáveis para o produtor rural. Como é que vocês enxergam esse cenário e como o Senar quer deixar os produtores com essa resiliência no futuro e com todas essas perspectivas positivas? Olha, Alessandra, nós temos certeza absoluta, né, que o segmento rural ele passa por uma dificuldade. O Brasil todo está passando, tá? Mas o segmento rural, em função dessas questões de clima, de forma mais agudizante, mais grave, vem passando por uma grande dificuldade nesse momento da nossa história. O Antônio da Luz, nosso economista, chefe da Farsul, sempre fala, né, neste momento nós conseguimos chegar a um ponto de que para cada brasileiro fora do Serasa, tem um brasileiro dentro do Serasa. Isso é uma coisa muito grave, que nunca aconteceu na nossa história. A gente está com muita dificuldade, setor rural, muita dificuldade, setor rural gaúcho, mais do que a média, mas nós temos certeza absoluta que este é um problema conjuntural. É a tempestade perfeita que se juntou a todo momento, porque de fato, o que nós temos é um negócio muito bom, né, na nossa mão. Rio Grande do Sul tem uma oportunidade sempre gigante, porque estruturalmente o nosso negócio é muito poderoso. Nós poderíamos ter a maior de todas as crises, que seria uma crise de clientes, e esses não deixam de existir na nossa pauta, muito antes, pelo contrário, cada vez crescem mais a lista de pessoas que dependem ou querem depender de um fornecedor como o gaúcho ou o brasileiro, que além de produzir um produto bom e barato, ele produz com frequência, ele produz com assiduidade, que não deixa o mercado na mão, que produz em quantidade. Portanto, nós temos o que nós precisamos é aproveitar estes momentos de crise para nos reorganizarmos de forma estruturada para evitar que essas conjunturas adversas, que podem se repetir no futuro, não voltem a acontecer. Então, nós temos ali todo um trabalho feito como o do campo das ideias, que é de nos trazer para um nível de discussão mais elevado do que o normal, pelo menos uma vez por ano, mas, ao mesmo tempo, seguimos trabalhando fortemente o que nós, pelo menos, fazemos no segmento rural, que é capacitando as pessoas para poder tirar mais resultado de um mesmo esforço, seja ele físico ou financeiro. Portanto, capacitando na produção, na produtividade, capacitando fortemente as pessoas, e por isso que tivemos, desde o ano passado, 14 novos títulos de gestão rural, para que as pessoas estejam preparadas para gerir. O que nos trouxe até o século XXI não é o que nos mantém no século XXI. Até o século XXI nós precisamos de muita força e coragem. No século XXI nós precisamos de força, coragem, mas muita inteligência. E esse é o nosso papel, ajudar as pessoas que não tiveram oportunidade de se preparar, por maior que tenha sido a gama de motivos que possa justificar isso, mas ajudar as pessoas a se prepararem para serem empresários no século XXI, numa atividade a céu aberto e no Brasil, o que torna tudo mais animado, no mínimo. Quem for no campo de ideias, a gente já deu um spoiler aqui através de pinceladas no que tu já respondeste, mas queria que tu falasse aqui abertamente para quem for lá, que é gratuito, né, a entrada, basta se cadastrar no site. Quem for participar do evento vai sair de lá, no mínimo, com qual sentimento? Olha, o sentimento primeiro de que a gente está no negócio certo, eu tenho certeza absoluta disso, de que o nosso negócio é muito bom, que o Rio Grande do Sul tem tudo para retomar a sua condição de destaque no cenário nacional como uma sociedade de um nível de qualidade de vida superior, cada vez mostrando que nós somos muito focados e muito resilientes e que não nos assustamos para o trabalho, que nós temos fé de que é pela meritocracia, pelo trabalho, pelo reconhecimento que nós vamos levar uma vida mais adequada e que as situações estão postas para a nossa sociedade. Vamos lá refletir, ouvir para muitos o que concordam,
para alguns outros aquilo que até nem concordam muito, para uns terceiros aquilo que não sabiam, para outros alguma coisa que já sabiam, mas que nós possamos sair de lá todos, pelo menos, mais reflexivos em relação a sermos mais pragmáticos, mais objetivos, mais focados na condição de chegar no nosso objetivo final. Eu tenho certeza que o Campo das Ideias, como o próprio nome diz, é uma grande caldeirão de pensamento, mas que nos coloque tendo a oportunidade de trazer gente que vive fora da nossa realidade, gente que não vive o nosso mundo, gente que vive outro mundo, um mundo maior, de mais oportunidades, em que as coisas são mais dinâmicas ou são diferentes, trazendo as suas experiências para a gente e tentando concatenar para que a gente possa aproveitar também, quem sabe, aprender. Nós entendemos que é um papel do Senar, é papel do Sistema S em cada um dos seus segmentos econômicos, também colaborar com o aporte de conhecimento que seja não só aquela questão objetiva do trabalho, da produção, do mecanismo operacional, mas também de crescimento intelectual, e por isso que fizemos esse investimento no ano passado, estamos repetindo esse ano, já temos um número expressivo de inscrições, é importante que as pessoas procurem o nosso site, Alessandra, porque a concorrência, né, é grande, lugar lá é grande, tá? Mas tem muita concorrência atrás de espaço, e dizer que no dia 9, então, como você bem disse, ele é gratuito, eu boto esse gratuito entre aspas, porque não existe almoço de graça, alguém pagou. Os produtores rurais fazem essa contribuição ao cenário e nós entendemos que faz parte da nossa missão devolver para a sociedade, particularmente a sociedade rural também, este serviço, né, através da nossa missão, o serviço de levar esse conhecimento para as pessoas. Nobre Missão Condorelli, maravilhoso, estaremos lá com vocês também nesse dia, dando uma passada e trazendo o conteúdo que a gente vai discutir lá, que vai ser falado lá nesse grande evento aqui para o canal da Mulher Rural Brasileira. Afinal, hoje, muitas gestoras de propriedades estão sempre ligadas, e tem um número aí forte que as mulheres também estão sempre à frente de conhecimento, né? É um pedido número 1 aqui do público feminino que assiste Campo e Batom, então aí uma grande oportunidade em Porto Alegre de participar do Seminário das Ideias, Campo das Ideias com o Senar. Superintendente, quero agradecer a sua presença aqui em Campo e Batom mais uma vez, microfones sempre abertos, hein, quando tiver algo que possa aí sacudir ou fazer diferente na propriedade rural brasileira. Muito obrigado, Alessandra, obrigado por mais esse espaço, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, tenho certeza, espero muitas mulheres lá, porque os homens até podem achar que estão resolvendo as coisas, mas nós precisamos das mulheres para nos ajudar muito a conseguir fazer com que a nossa sociedade consiga ganhar um grau de inteligência acima do que a gente já apresentou até agora. Com certeza, através desse trabalho complementar, é que a gente vai conseguir somar esforços e fazer realmente com que o agro seja um dos caminhos de alteração da qualidade de vida de todos os gaúchos. Obrigado mesmo. Maravilha, nós que agradecemos e que bom que vocês aí têm essa visão que a inteligência feminina, ela tem que fazer parte do processo e não pode equilibrada com a masculina, que é isso que está faltando para tudo dar mais certo, né, Condorelli? Coisa boa. Maravilha, então, obrigada, até uma próxima e bom evento aí para vocês. Muito, muito obrigada. Até, tchau, tchau. Deixa eu ver aqui.